Fala, galera do VF Comunica, entrevista exclusiva e especial com o meu parceiro de longa data, Nicolas Meregali. Faz um trabalho incrível na faixa preta, muita gente conheceu ele a partir da faixa preta, mas eu sinto muita alegria de falar que eu acompanho a carreira dele desde muito tempo, desde a faixa azul, e a gente vai fazer uma entrevista sobre a participação dele no PAN. Nicolas, mais um campeonato na faixa preta, mais um campeonato de kimono. O que é que te levou a ter desejo novamente de botar o kimono para competir? Eu amo kimono, né, Vitão? Esse foi a minha primeira paixão e acho que eu nunca vou ter um amor maior pelo no-gi do que eu tenho de kimono, embora eu tenha gostado muito de no-gi, pra ser sincero, cara. Eu tenho feito meu treinamento todo pro PAN agora. Não foi um treinamento, foram 2 semanas e meia que eu treinei de kimono, né? Foi um treino misto, eu fazia de kimono pela manhã e no-gi pela tarde. Ah, Enfim, vi o cenário do jiu-jitsu um pouco mais fragilizado. A gente tem essa função da preferência americana por no-gi, a preferência brasileira pelo kimono. E por eu ter parado de lutar, eu acho que eu também ajudei um pouco com essa migração da atenção um pouco pro no-gi, porque acaba que, querendo ou não, por eu ser um dos maiores do esporte hoje, eu tenho um pouco dessa responsabilidade de continuar puxando o barco, né? Não digo puxando o barco só, mas remando junto, né, com os maiores que estão ali na frente. E o PAN foi uma decisão muito baseada nisso, né? Primeiro porque fazia muito tempo que eu não treinava de kimono, né? A gente não tem treino de kimono aqui. Embora o John seja disparado a pessoa mais incrível tecnicamente que eu já vi de kimono na minha carreira, a gente não tem treino de kimono. E aí o John foi viajar para o Who's Number One para fazer o coach do pessoal. Depois foi para Boston. Eu tive aqui um tempo sozinho, né? Sozinho que eu digo sem o John. Aí eu aproveitei para dar umas escapadas assim do treino de competição e fiz uns treinos com os meus alunos ali enfim, são hobbyistas, mas foi um treino muito bom de movimentar de kimono e tal. Eu falei, cara, eu gosto muito disso, eu preciso voltar a lutar de kimono, né? Aí comecei a entrar uma ligação ou outra ali, entender um pouco como eu poderia me posicionar, o que seria melhor fazer para o esporte em si, não para um evento ou para alguma organização, e sim pro jiu-jitsu de kimono em específico. E eu decidi que o PAN seria uma boa plataforma para me reposicionar, uh, fazer essa luta após um ano aí sem vestir o kimono, né? Fazer essa luta dentro do Pan-Americano. E esse eu acho que foi o principal motivo, né, cara? Também tem um pouco de curiosidade em relação a como que eu vou performar, já que eu fiquei tanto tempo sem treinar de kimono. Eu fiquei literalmente do Mundial do ano passado, que eu também praticamente nem treinei para lutar, né? O Mundial do ano passado, eu não treinei, em resumo foi isso, eu machuquei a costela e não tinha nem treinado com o brasileiro, e meio que eu fui meio que empurrando assim a falta de treino, e aí lutei o Mundial e deu certo. Uh, mas eu fiquei sem treinar desde então. E aí agora eu tô curioso, cara, porque como eu nunca treinei wrestling, como eu nunca treinei jogo de pressão por cima, como isso sempre foi não um gap que eu tinha no meu jogo, porque eu sempre fui muito acima da média em todas as situações, mas eu nunca tive eu nunca coloquei muita atenção dentro desses pontos, né? E o Nogi naturalmente me forçou a isso. E eu tô curioso, cara, para ver como que vai ser o meu jogo na competição. Na academia tá formidável, eu tô muito feliz com o que eu tô conseguindo produzir. Tô curioso demais para ver na hora sabe? Ali do ação, sabe? Eu quero ver isso, cara. Eu quero porque a gente treina todo dia com os mesmos caras, né? Pô, sei lá, vou treinar jiu-jitsu, eu treino todo dia com o mesmo cara manhã e tarde. Então, tu meio que sabe o jogo, tu meio que sabe a vibe, como é que vai ser, as respostas. E eu quero ver isso em competição. Aí foi meio que esse tudo, assim. Foi ajudar o kimono, que eu acho que o kimono tá perdendo espaço. E talvez continue perdendo, infelizmente. Foi esse amor pelo kimono que eu tenho, que é a minha paixão número um, não é o no-gi, é o kimono. E foi também um pouco dessa curiosidade para saber aonde eu estou dentro do nível, comparado com o nível que eu estava no passado, né? Porque eu nunca comparo o nível dos atletas que eu luto, mas sim o nível que eu estava, né? Minha reflexão é sempre como eu era um ano atrás e aonde eu cheguei agora, né? Então, estou curioso por esses 3 pontos aí. É interessante para mim ter uma pessoa com sua personalidade no esporte.
nesse quesito de trazer atenção. Acredito que por muito tempo muita gente pegou a medalha de campeão mundial e guardou ela. A gente não tinha essa visão de que para o esporte crescer, os atletas precisavam se expor um pouco mais, fazerem as pessoas conhecerem mais a personalidade deles. E eu vejo que você faz isso muito bem. Aliado a esse teu pensamento, essa tua personalidade, as tuas atitudes, você morando aí nos Estados Unidos e lutando grappling, lutou a DCC sem nunca ter lutado um evento sem kimono antes. Para você hoje, o que falta para o jiu-jitsu ter entretenimento como as pessoas dizem, os empresários dizem, a galera que consome grappling diz que o kimono não tem? Aonde você vê que o jiu-jitsu de kimono erra nessa parte? Cara, isso é... eu não quero ser polêmico, eu já te falei ali na... Sim. Eu não quero, cara. Mas acaba que o ponto de vista, quando ele é particular, no sentido, pô, eu não tô me colocando de acordo com o que a massa acredita, eu tô me colocando de acordo com o que eu acredito, e a gente acaba sendo polêmico. Então, eu já tô meio que explicando isso para que eu não tô jogando pedra, eu tô querendo ajudar. Mas o que eu vejo muito, cara, é que eu morei no Brasil, né? Sim, não morei no Brasil, sou brasileiro, pô. Sou brasileiro e construí minha carreira lá. E eu sempre fui muito amassado, cara. Por mídia, sempre fui muito amassado por outros atletas, sempre fui muito amassado por público. Lutei já brasileiro sendo vaiado e por aí vai. Mundial também isso aconteceu quando a gente, né, ali, porra, 17, 19, então. ah, ah, a minha personalidade e a maneira como eu me posiciono não é muito aceita pelo público brasileiro. Aí sim, sempre vai ter as pessoas, mas ele é um arrogante, mas ele é um mau caráter, mas ele é um pecador, mas ele... Olha para trás na minha carreira e tenta encontrar alguma coisa que eu fiz de errado. Não tem. O que tem são posicionamentos, o que tem é a maneira como eu me expresso, só isso. Eu me expresso, né? Eu não vou vir falar com o Vitão, ver a resposta que os outros campeões estão usando e vou usar a mesma resposta para tipo, caralho, eu tô junto com todo mundo, eu não quero crítica, eu quero só ganhar minha medalha e ir embora. Eu sou um cara que me posiciona e isso traz muito efeito colateral. E o jiu-jitsu de pano, cara, a gente tem essa cultura, e isso eu já falei algumas vezes na internet, sempre quando eu falo, eu sempre sou criticado, mas ao mesmo tempo tem pessoas que estão comigo nisso. A gente tem não, o esporte tem a cultura de arte marcial. O jiu-jitsu é um esporte transformador de vida. Pô, tô dando aula agora, fechou 6 meses. Cara, é incrível o relacionamento que eu criei com os meus alunos. Eu pensei, eu vou lá dar aula, cara, eu quero aprender inglês, quero melhorar minha didática, quero aprender jiu-jitsu. Só que tu cria esse vínculo da arte com o aluno, sabe? E o que tem sido muito bom para mim. E isso mostra o quanto de valor o jiu-jitsu tem, né, como arte marcial. Só que eu acho que as pessoas e os atletas eles se escondem muito atrás desse slogan arte marcial. Aí tudo acontece meio que por trás dos panos e a gente quer. Tu deve saber de muita história, tu tá dentro do jiu-jitsu em si, né? O que o fã não vê. Tem muito mau caratismo, cara. Tem muita puxação de tapete, tem muita gente de má fé, tem muita gente que se esconde atrás de eu gosto de brincar, se esconde atrás de religião, né? Porque, pô, religião é um troço sagrado, eu acho que o ser humano ele usa isso de maneira errada. E aí esses caras, eles vendem a ideia de arte marcial, eles puxam o esporte para trás e tiram vantagem disso porque são caras que... Esses caras, sim, jogam de maneira suja. E por ter essa crença de arte marcial, que não é errado, é certo, o jiu-jitsu é uma arte marcial de verdade, a gente tem perdido espaço porque o grappling aqui na América ele é interpretado de uma maneira onde o atleta ele precisa se expor. Porque eu preciso fazer meu trabalho completo, cara. Eu preciso ser bom de jiu-jitsu no tatame. E eu preciso, não é ser uma boa pessoa, eu preciso ser uma pessoa de verdade fora do tatame. Né? E a gente tem um pouco essa cultura da arte marcial engessada dentro do esporte, onde tu precisa repetir as mesmas ações que o ex-campeão teve. Tu precisa ser o mesmo cara, tu precisa ter o mesmo discurso, tu precisa falar da mesma forma, tu precisa postar da mesma forma, tu precisa se vestir da mesma forma. E isso atrapalha um pouco o jiu-jitsu de kimono, né? E o que no jiu-jitsu sem kimono, né, o grappling, a gente não tá tendo. Pelo contrário, aqui, como a cultura aqui
fora do Brasil, no caso América e em outros países, a gente tem mais essa liberdade em relação à personalidade, que tu não é julgado se tu for um atleta com personalidade, e é por isso que eu tô me sentindo tão bem aqui. Aqui eu posso expressar meu ponto de vista que ninguém vai jogar uma pedra em mim, ninguém vai me chamar de mau caráter, e por aí vai. Uh, o jiu-jitsu de pano, de sem pano, ele tem um pouco dividido isso naturalmente, porque o atleta que tem personalidade, ele vem aqui pro grappling, né, e ele consegue se expor mais. Aí a gente tem um Tai Rotudo que fala o que pensa, a gente tem um Craig Jones que fala o que pensa, a gente tem vários outros atletas que também não quero citar muito nome para não entrar meio que num looping, mas a gente tem atletas que se expressam mais do que propriamente ficar repetindo o mesmo discurso batido que foi sempre usado. Porque é verdade, Vitão. Eu conheci praticamente todos os caras que eu lutei, ou se eu não conheci, eu ouvi muita história no jiu-jitsu, a gente escuta muito, né? As pessoas são diferentes, cara. As pessoas não são iguais. Todo mundo é diferente. Eu sou diferente de ti, a gente pode discordar, a gente pode concordar, mas a gente é diferente, cara. A gente é sangue diferente, pai e mãe diferente. A gente não, é muito difícil ter o mesmo ponto de vista. E quando tu vem de um mesmo ponto de vista sempre, alguma coisa tá errada. Tu tá vestindo um personagem ou tu tá realmente expressando o que tu pensa, né? E eu acho que no jiu-jitsu de pano a gente tem muito essa ideia de vestir o mesmo personagem e vender o mesmo filme. Pô, tu imagina se a Globo passasse só, diz uma novela, não assisto novela, fala uma novela pra Pô, mim aí. também tô Porra, tudo fora. A sei Avenida lá. Brasil foi Pô. Tu a imagina última se a que eu Globo, ouvi. a Globo passasse todo ano a Avenida Brasil, isso é um bom exemplo. Todo ano a Avenida Brasil. Avenida Brasil, janeiro, dezembro, cara, acabou a Avenida Janeiro de novo, Avenida Brasil. Aí o cara, pô, vou assistir de novo, reprise, é legal, pô, Avenida Brasil de novo. Aí, terceira vez, eu vou assistir mais uma, quarta. Porra, a mesma coisa, o mesmo discurso, o mesmo estilo de post, a mesma música de entrada, a mesma roupa que veste, o mesmo estilo de luta, tudo igual. Tipo, aí vai ficando um pouco, cara, eu vou pra onde? Eu sigo esse cara, eu não sigo, né? É um pouco difícil, cara, só que ao mesmo tempo é aí que tá, tem quadros positivos e negativos dentro dessa situação. Tem muito atleta que hoje em dia lê essa persona de sucesso dentro do jiu-jitsu de kimono e tenta imitar um pouco isso. E aí atinge sucesso. Eu sei que, pô, se eu usar esse tipo de frase pós-luta, se eu usar esse tipo de publicação, se eu comentar esse tipo de coisa em posts, eu vou conseguir atrair o público, trazer o público pro meu lado. Então é muito uma sacada de marketing, de jogar, assim, só que eu acho que a gente ficou muito engessado em relação a usar essa marketing e fakear muita personalidade real. E esse, para mim, de longe, é o principal motivo do jiu-jitsu estar perdendo espaço. Eu acho que quanto mais atletas jovens a gente tiver, com mais personalidade, mais a gente consegue trazer o jiu-jitsu de kimono de volta. Não é apenas lutar bonito, não é apenas títulos, porque títulos, quantos campeões a gente já teve? Diversos. O que a gente precisa? A gente precisa variedade, a gente precisa opção. Por que tem 50 marcas de carro na rua? Para o cliente olhar e falar, cara, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero esse modelo, eu quero essa cor, eu quero. As pessoas têm ponto de vista e a gente precisa ter mais personalidades à frente do esporte exalando ponto de vista. Né? Que foi muito. Pessoas podem gostar ou não, foi muito o que o Gordon fez. O Gordon é um cara que ele vive a verdade dele. E aí pode vir nele, ele vive a verdade dele, ele morre pelos ideais dele. Aí os brasileiros vão bater, não, ele é mau caráter. Cara, eu nunca vi o Gordon fazer nada de errado pra ninguém. Eu vi o Gordon se portar diante dos valores que ele prega. Cara, eu prego isso, isso e isso. O cara não viajava de avião na época do Covid porque era obrigado a usar máscara. E ele não, enfim, é o ponto de vista dele. Ele é contra o Covid, é contra a máscara, ele não viaja, cara, não viaja de avião. O bicho andou de carro, mandou foi para Boston filmar em Boston, de Austin para Boston, tipo, 25 horas de carro, porque ele falou, me nega a usar máscara. E ele não usou. Então, tipo, esse tipo de cara, por mais que muita gente critique por ter uma personalidade aflorada e por ter pontos de vista diferentes, esses caras constroem o esporte. Eu acho que se tudo der certo, se Deus quiser, ou seja, qual a fé, ou qual enfim, o que for, que as coisas fluam e que a gente consiga ter mais campeões que expressem a verdade, ao invés de ficar vendendo a carta marcada, porque sabem que podem ter sucesso dessas determinadas formas, né? Eu acho que esse é o principal fato do grappling, tá tomando muito mais espaço que o PUD, do que o kimono, e eu acho que vai continuar, cara.
porque se não tiver um movimento interno no sentido kimono, se os atletas não perceberem que, bom, eu preciso correr risco pelo esporte, eu preciso falar o que eu penso, eu preciso me posicionar, o esporte só vai perder espaço. Porque para mim não vai fazer diferença, então essa que é a parada. As pessoas acham que eu faço isso por mídia, acham que eu faço isso para ganhar mais dinheiro. Cara, você é um dos maiores da história. Kimono sem kimono. Tipo, meu jiu-jitsu é diferente, cara. Eu já atingi um nível de jiu-jitsu que não é minha personalidade que tá falando. Eu falo o que eu penso e eu me posiciono em relação aos meus valores, porque eu acho que é isso que é o certo a fazer. Eu não vou mentir pra ti, cara. Vou vir aqui mentir no VF Comunica, eu vou ir lá mentir no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, vou ir lá mentir no BJJ Cria. Tô mentindo um pouquinho pra cada um porque eu quero agradar. Não, eu tô falando a minha verdade, cara. Eu tô falando o que eu acredito, porque se eu falar o que eu acredito, tu fala o que tu acredita, a gente constrói opinião, cara. E é isso, cara. Eu acho que a gente precisa de mais atletas assim, mais personalidades dentro do esporte. Caso contrário, vai ser só essa lomba abaixo. Não importa a IBJJF tentar fazer mídia, não importa a Flow Grappling tentar fazer mídia, porque isso, a grosso modo, falar, talvez possa soar mal ou não, o que faz o esporte é o atleta. Né? O sistema ele nunca vai para frente. O sistema ele sempre isso é normal do mundo, né? Tem até eu não vou falar porque eu não tenho certeza nem como pronunciar isso, mas tem uma filosofia antiga que fala sobre o ciclo de looping, né? Que todo sistema ele é instalado e vem algo diferente do padrão e quebra ele. E ou ele sobe ou ele desce. Então a gente precisa quebrar esse padrão que a gente tem no jiu-jitsu. Eu acho que personalidade de verdade pode ser um primeiro ponto para isso, né? Cara, eu dou palestras sobre marketing pessoal e desenvolvimento para o esporte, jiu-jitsu profissional. Eu sempre cito você como exemplo e a gente tem ideias parecidas sobre alguns pontos. A arte marcial, eu acredito também que esse conceito evita de que a gente avance, porque é esporte para o atleta, mas para quem consome do lado de fora é entretenimento. Enquanto os atletas não entenderem isso, a gente vai ficar preso, A a gente pode gente fazer não, os dois, né, cara? a gente não avança. Tem vários pontos. Os atletas não gostam de conceder entrevista. Ninguém sabe como ele pensa, ninguém sabe quem ele é. Ele está lá, pode ser um atleta dominante, bate em todo mundo, mas enfim, não tem oportunidades além daquilo ali. Então, o que eu acho, na minha visão, para o esporte crescer, é esse posicionamento dos atletas. Ter que dizer o que pensam. Eu acho isso traz atenção, traz visibilidade, traz mais mídia, traz mais interesse. É o que o grappling tem. Ah, eu preciso ser igual o Gordon Ryan, vender uma luta fazendo trash talk. Negativo, tu não precisa. Mas eu cito o Gordon Ryan, onde você olha para ele, o que ele faz de diferente além do trash talk. Tem muitas coisas interessantes ali que ele faz como atleta profissional que Posso, impressiona. posso adicionar uma coisa? E Sim, talvez claro. isso vai fazer sentido, é o risco, cara. O risco que ele toma é muito maior do que todos os outros. Eu me coloco numa situação, numa posição até eu tô muito abaixo dele nisso. O risco que ele toma pela quantidade de verdade que ele segura, que ele mostra e que ele, cara, eu vou fazer isso, não no sentido de eu vou ganhar de ti, mas no quesito geral, cara. Porque a vitória todo mundo sabe que ela eu falar que eu vou te ganhar é meio, tá, beleza, ele tá falando, ele é confiante, ele é lutador, ele vai falar e ele vai tentar fazer, mas tipo, em relação a verdades, essa é a minha personalidade, meu ponto de vista, ele segura isso. Então, quanto mais tu segura, mais risco tu toma, mais tua marca cresce, mais tu impacta. Eu posso chegar aqui e falar, Vitão, eu vou lutar o PAN porque Deus me abençoou e vai ser incrível, eu tenho muito respeito pelos meus adversários, eu quero fazer uma bela performance, eu treinei muito, eu me superei muito todos os dias, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Corta esse trecho e coloca na internet. Vai ser o Vai dar. Nicolas ou vai ser outro atleta falando? Vai ser o mesmo, vai ser o looping. Então, pô, eu tô tomando risco. Por que eu vou lutar o Pan-Americano? Cara, a minha verdade, eu não treinei de kimono, treinei 2 semanas e meia. Eu tô curioso para saber qual o meu nível, como vai ser a diferença do Nicolas que finalizou 90% ano passado e qual vai ser o percentual do Nicolas esse ano. E eu amo kimono, cara. É a minha verdade. E eu esqueci dos meus adversários, eu tô falando o que eu penso. Eu acho que a maneira como tu toma risco, cara, é o retorno que tu vai ter, igual investimento, cara. A gente vê esses caras fazendo curso online aí de investimento, porque não sei o quê, pá. Cara, quanto maior o risco, mas maior o retorno caso dê certo. Então, eu acho que é muito isso. Sim, exatamente.
falando mais um pouco sobre a sua carreira, pontos específicos, a saída do Gordon da luta contra o Preguiça teve muitas expectativas de que você pudesse entrar para lutar. Você Aham. realmente chegou a ser convidado para fazer essa Claro. luta, Nicolas? Nossa, foi um caos, Vitão, isso. Meu Deus do céu. Foi 2 dias de caos, assim, porque a gente sabia que o Gordon tava mal, o Gordon já tava mal desde segunda. Aí e o John tá sempre. O John ele nunca se mete, mas ele tá sempre metido. Sabe? Então é aquele cara que tá sempre ali fazendo umas leves direções, assim, mas ele nunca tá. Não, faz isso, faz aquilo, porque ele não interfere em nada, né? O John é o tipo de coach que interfere zero, é 100% decisão do aluno. Aí a gente já sabia que o Gordon tava mal desde segunda, né? Aí o John, tipo, Nicholas, porque ele fala todo firme assim quando tem essas funções de luta e tal, não tem brincadeira. Nicholas, fica, te prepara porque talvez tu possa lutar. Aí eu falei, nossa, velho, vai começar essa função, porque eu já vivi isso antes em relação desse luta não luta e tal, e eu não gosto. E aí a gente começou a conversar, né? Foi na quarta-feira, se eu não me engano. Eu sei que foi 2 dias antes do anúncio. A gente começou a conversar, aí começou a acertar a bolsa da luta, aí tentou acertar as regras. Mas a verdade, primeiro, eu não estava ainda disposto a lutar de fato, porque eu não lutei desde o último ADCC, porque eu planejei isso. Eu falei, cara, eu preciso de um tempo off. Eu recém me mudei para fora do país, me mudei para uma cultura nova, falar um idioma novo, construir novos amigos, uma rotina nova, um esporte novo. Eu preciso de tempo, cara. Passou o ADCC, eu falei, John, eu só preciso respirar, cara. Me dá 6 meses. E a gente vai ver as coisas acontecer. E foi isso que eu fiz. Eu não lutei, não aceitei nenhuma luta no caminho e estava realmente planejado para lutar aqui meio início, meio ou final de março, né? Aí o Pena foi mais ou menos a mesma data ali, final de fevereiro. Só que eu não fiz camp, cara. Tipo, cara, eu amo treinar, eu treino muito. Eu vou pra academia 2 vezes por dia, não importa o que estiver acontecendo. Eu vou. Eu pego meu carrinho e vou e não penso muito, só treino. Então eu tava bem preparado. Só que não era o que eu queria. E eu falei, bom, eu vou lutar. Né, aconteceu essa situação toda, o Flow Grappling me chamou, eu vou lutar. Só que aí nessa de luta, não luta, aceita, não aceita, o Flow Grappling também estava em negociação com o Nick Rod, porque caso eu não aceitasse, ele iria entrar no meu lugar, né? Mas eu era sim o número um para assumir, e eu acho que essa situação de não estar preparado no sentido para lutar, de não ter me organizado para lutar, isso pesou. A bolsa não, a bolsa foi uma bolsa bem paga. E a tempo de luta também, tempo de luta foi ok. Eu acho que eu tinha acordado com o Felipe, porque eu mandei mensagem pro Felipe nesse meio tempo. A gente não conversa, mas eu falei, cara, a Flow Grappling tá falando comigo, é real essa proposta? Tu quer lutar comigo ou eles estão só enchendo o saco? Porque às vezes os caras ficam enchendo o saco aqui e ali pra ver o que eles têm na mesa, né? Aí eu falei, pô, se tu falar que tu quer lutar comigo, eu dou um jeito de resolver isso. Aí a gente mais ou menos acertou o tempo da luta também, mas aí eu dei pra trás a luta no final enfim, foi isso. Aí eu perdi o timing, sabe? Quando tu perde o timing das coisas, foi o que aconteceu. Aí eu não lutei. Mas vou te falar que foi bom, cara. Eu acho que eu tô. Tá tudo acontecendo como eu planejei, desde quando eu saí do DCC. Eu planejei isso, eu planejei a minha volta nesse período. A minha cabeça tá muito firme, eu tô com o pé muito no chão, tô muito tranquilo. Tô me posicionando muito bem em tudo que eu faço hoje em dia, não tô deixando a emoção, sabe, aquele cara. Então, eu acho que tá tudo fluindo, cara. Independente da luta não ter acontecido, e vai ser uma luta que vai acontecer mais pra frente no Gui, era pra ser assim. Tô tranquilaço. Eu ouvi que a Flow Grappling pode trazer mais um evento especial para o calendário. Teria a possibilidade de ter você lutando de kimono e sem kimono na mesma noite? É algo que você já pensa em Não, fazer e traria uma atenção assim? com e sem kimono eu não faria. Mas com kimono eu quero. Né, aí que tá, Vitão. Quando a gente fala isso, parece que é meio loucura. Mas a gente está realmente tentando colocar o kimono, a federação, não sei até que ponto está de fato tentando fazer o esporte caminhar por outro sentido, a não ser essa situação de competição, de filial de academia, inscrição de campeonato. Talvez a federação agora com esse lançamento desse novo projeto deles, eles consigam caminhar um pouco mais em relação à profissionalização do esporte. Eu tenho feito o meu papel também por trás, né? Eu tenho falado com organizações, eu tenho falado com o Flow, eu tenho falado com outros donos de evento, eu tenho falado com a federação. Eu estou tentando encontrar uma maneira de colocar o kimono.
porque eu vendo, cara, sabe? E eu vendendo bem, eu consigo recolocar o kimono de alguma maneira ou outra dentro do cenário. Tem outros atletas que poderiam fazer isso comigo, que eu não vou citar nomes para não ficar muito parcial aqui, mas a gente tem outros vários grandes nomes dentro do esporte, caras que lutam bem, alguns lutam melhores do que se posicionam, mas tá tudo certo. Eu acho que essa é a construção, é assim que o mundo funciona. Mas a gente tem representantes do esporte hoje em dia. Só que a gente precisa quebrar um pouco essa casca de novo, né? Porque a gente ainda tá muito atrás da federação. É tipo, tá meio kimono, a federação e os eventos. Então, tipo, a gente não tá conseguindo quebrar a federação e pular para os eventos. Mas eu acho que isso naturalmente vai acontecer, cara. E tá muito próximo, é o que eu sinto, pelo menos. Conversando aqui e ali, me projetando lá e cá, eu tô sentindo que a gente tá quase quebrando essa barreira que a gente ainda tem. E, Nicolas, uma coisa que eu queria te perguntar como atleta, essa questão de ser campeão mundial. Visto que os atletas do grappling não são medalhistas mundial, nunca ganharam nada, mas têm um prestígio muito grande em relação a valores de bolsa e apelo público. Você acredita que a medalha do mundial pode interferir também nesse apelo midiático? Ou você realmente precisa saber trabalhar a medalha para que isso te traga oportunidades também? Midiático, tu fala também em relação a financeiro ou midiático, só midiático, midiático? Financeiro mesmo, você ganhar por conta dos seus posicionamentos, saber trabalhar a tua imagem Entendi. ali. Tá, entendi. Cara, o que eu acredito, quando tu luta um campeonato, tem dois tipos de atleta. Tem um atleta que. E aí que tá, e a galera, eu acho que ela às vezes força um pouco a barra porque ela não interpreta isso de uma maneira geral. Mas quando eu ganho uma luta, tá? Eu ganho uma luta, sei lá, dando um balão e um armlock. É um movimento plástico lindo. Ou eu ganho uma luta raspando com as duas mãos boca de calça e enterro o cara por cima e tipo, acabou a luta, irmão. Qual luta vai movimentar mais mediaticamente? O Sim. balão e o braço. Ninguém vê o por trás, ninguém vê o nível do adversário, ninguém vê aonde foi a luta, ninguém estuda realmente a situação, né? Só que o balão com armlock é mais plástico, vende mais. Aí junto com isso eu falo um pouco, eu promovo um pouco esse vídeo e aí tudo flui, né? Mídia é importante, medalha mais ou menos. Eu acho que não é o que tu ganha e como tu ganha. Eu acho que o que tu ganha a longo prazo faz essa conversão acontecer. Se tu ganhar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se tu estiver muito ali, muito no topo, teu jiu-jitsu pode ser feio, as pessoas vão falar de ti. Uma proporção menor, nós vamos falar. Agora, se for um cara que impacta midiaticamente, se for um cara que luta com personalidade, se for um cara que se posiciona, tu não precisa ganhar tanto. A gente tem exemplos disso, a gente tem exemplos de caras que ganharam uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, sei lá quantas vezes, e a marca parece que ainda está engasgada em relação a outros caras que vêm, nunca nem ganharam um título mundial de kimono, talvez, ou Exato. talvez um ADCC, e os caras, pô, o que eles fazem, movimentou o braço, a galera, caralho, tá movimentando o braço, tipo isso, sabe? A galera tá Sim, engajada com a situação. Isso aí também tem vários fatores, talvez por ser o atleta quando ele é muito novo, ele gera um pouco mais esse sentimento, e por aí vai, mas eu acho que é muito isso, eu acho que a medalha ela não te traz resultado financeiro e midiático imediato, a longo prazo tu ganhar muito, sim, mas o que te traz realmente resultado midiático é isso que a gente está conversando, que é a questão personalidade, né? Tipo, cara, tô tomando meu risco, eu tô mostrando quem eu sou, eu falo o que eu penso no sentido, né, opinião, porque as pessoas elas acham que falar o que pensa é olhar pro Vitor, tu é um falso, tu é um mau caráter, tu não merece a vida que tu tem, tu não merece tua família. Isso é falar mal. Agora eu chegar e falar, Vitor, eu acho que midiaticamente o jiu-jitsu tem que crescer. E não é medalha, não é o lutar feio, não é. A galera vai, o cara falou que, sabe? É ponto de vista, a galera tem que interpretar de uma maneira diferente. Né? A pessoa tem que sentar e, tipo, o que ele tá falando? Como que eu posso absorver isso e agregar no meu ponto de vista? E o atleta que trabalha melhor a mídia, ele consegue realmente, financeiramente, ter mais sucesso,
eu acredito, mas, né, tem que ter um pouco de título também, não pode ser um cara que só perde e fica ali fazendo mídia, porque a galera não vai comprar o barulho, né? A cereja do bolo é o título, mas se tu tiver 12 cerejas e não tiver o bolo, que no caso seria mídia, É fica verdade. tipo, eu tenho 12 cerejas, mas não tenho bolo. O canal tu tem um bolo e tu tem uma, pá, aí já era, aí já É era. verdade. Eu É. concordo com você. E sobre competições de kimono, essa talvez seja a última vez que a gente vê você lutando um campeonato de jiu-jitsu, ou Cara, lutar um mundial ainda te balança um pouco? não, mundial não. Cara, o PAN eu vou lutar justamente por esse movimento que eu quero fazer, né? Faz parte do plano que eu tenho, faz parte da linha que eu tracei. Lutei o último mundial, falei que não estaria mais IPJJF e iria ser o que iria ser isso, mas acabou que pela situação e o que eu quero fazer, eu preciso do PAN, né? Eu não tô lutando pela federação, não tô lutando pela Flow Grappling, eu tô lutando por esse plano que tá sendo, enfim, que tá bem alinhado, cara, tá muito redondo, o que eu quero fazer, eu acho que vai dar certo. E só por esse motivo eu tô lutando no PAN. E eu não luto mais campeonato assim porque eu não acredito na regra, eu não acredito na maneira como é promovido, eu não acredito no retorno midiático, eu não acredito na distribuição igual no sentido não só premiação, mas distribuição igual que eu digo. Uh, 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 Vamos usar a palavra lucro, mas não lucro financeiro, lucro no amplo aspecto. Eu não acredito que essa divisão seja feita de forma correta. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu não acredito com nada uh, em relação ao evento que eu tô lutando, mas eu preciso dele agora nesse momento, e por isso eu vou lutar. Mas não vou precisar no futuro, não vou precisar do Mundial, não vou precisar enfim, quero traçar o meu caminho. E eu acho que vai dar certo, cara. No PAN, minha última pergunta para você: tem alguma luta assim especial que você gostaria de fazer? Ou tu tá mesmo pela aquela vibe boa de mostrar, exalar o jiu-jitsu, seu Cara, jiu-jitsu? não tenho, zero. É o que eu te falei ali no início, eu tô curioso para saber onde eu tô, Vitão. Mesmo, não, mesmo ter ficado sem treinar jiu-jitsu de kimono, ter feito esse mini camp, uh, eu tô curioso para saber onde eu tô, sabe? Porque treinar eu treino, aí eu treino bem ali, aqui, eu vejo onde eu erro e tal, mas eu quero sentir, cara. Pô, esses caras aqui estão o ano inteiro treinando de kimono. Onde é que eles estão? Onde é que eu tô? Né, eu quero ver se o gap aumentou, diminuiu, o meu jiu-jitsu tá fluindo mais, não tá? Eu acredito que tá. O que eu tô fazendo no treino tá, porra, tá bonito, cara. Eu nunca tive nem, nem perto. O Nicolas do ano passado, comparado com esse, eu bateria a mão umas 3, 4 vezes, eu acho. Tipo, real. Eu tô num nível que o que o John tá fazendo comigo é uma parada assustadora. E eu quero ver isso na competição, né? Porque competição é diferente de treino. Competição tem estratégia, competição tem cara que vai amarrar, competição tem aqueles fatores externos que a gente já conhece. Uh, mas eu tô curioso para isso, cara. Não tenho nenhum adversário que eu esteja olhando para. Eu tô indo para somar pro evento, eu tô indo para fomentar o jiu-jitsu de kimono. Eu sei que eu tenho esse barulho, eu sei que eu consigo trazer mídia pro esporte. E é isso, cara. Curiosidade para ver como eu tô, é midiaticamente impactar o jiu-jitsu de kimono de novo. E vamos ver. É isso. Nicolas, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter concedido essa entrevista aqui para a gente do BF Comunica, principalmente conectando com seus fãs do Brasil, já que fez sua carreira, iniciou aqui, agora você está mais nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado, irmão. Posso falar uma coisa para terminar? Claro. Cara, te dar os parabéns, né? Eu tenho falado isso, eu acho, com todas as mídias brasileiras que eu converso, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar. A gente é um país que todo mundo sabe da dificuldade que todo brasileiro tem para galgar na vida. É uma situação que enfim, pela falta de estrutura que a gente tem, é mais difícil para todo mundo. Mas fazer o que tu faz, fazer o que outras plataformas de jiu-jitsu também fazem, no sentido compartilhar o esporte, conseguir viver disso, cara, é impressionante. Então, pô, a minha admiração por ti, ela é tão grande, talvez, quanto a tua que tu tenha por mim. Como é que eu posso falar? Não é bem um elogio, eu tô dando uma rasgação de seda aqui para ti. Eu acho que funciona. Eu até falei com a Karine semana passada, eu falei, cara, eu admiro o teu trabalho, a Karine da BJJ Cria.
eu acho que assim é com todos, cara. Vocês estão meio que... Vocês começaram a remar num mar meio só, tipo há 3, 4 anos atrás, e deram certo, e é bonito, cara. Parabéns demais. Valeu, Nicolas. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tá falando aqui é o Marcos Peito, da equipe Frater Jiu-Jitsu. Meu nome é Thiago Saboia, sou da equipe Aliança São Paulo. Eric Muniz aqui, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, bicampeão mundial. Meu nome é Maurício Oliveira, sou um dos atletas de Jiu-Jitsu. Se você quiser fazer a mesma preparação que eu, te convido a conhecer BJJ Black Sheep. É aqui que eu faço minha preparação física. Se você quiser conhecer um pouco da metodologia que eu estou fazendo na minha preparação física, convido vocês para treinar na BJJ Black Sheep. Conhecer a BJJ Black Sheep. E eu convido você que quer melhorar sua performance dentro do tatame a fazer esse treino também.